E vamos a mais um vídeo nesse canal. Opa, pera aí, o que tá acontecendo? Você já imaginou uma sala de aula onde os alunos já soubessem o conteúdo que você iria trabalhar naquele dia? E não só isso, que eles pudessem compartilhar o que eles sabem com os próprios colegas e você ficar ali para orquestrar aquele conjunto de músicos do saber? Adolescentes? Teenagers? Você já idealizou como o processo de ensino e aprendizagem seria muito mais rico, muito mais interessante, animador, do que ficar só em aulas expositivas o tempo inteiro, falando sem parar, escrevendo num quadro? Pois bem, meu amor, esse método já existe e se chama Sala de Aula Invertida ou Flipped Classroom. Falei direito? Falei, Flipped Classroom. Fala nossa. Trata-se de uma modalidade de ensino que foi muito pesquisada em 1990, mas que ganhou destaque a partir de 2007. Ela foi desenvolvida nos Estados Unidos, pesquisada nos Estados Unidos pelos professores Jonathan Bergman, Carl Fish e Aaron Sams. Estou botando a carinha deles aqui para vocês verem. Esse tipo de estratégia pedagógica tem como objetivo usar o melhor dos recursos presenciais e, sobretudo, virtuais no processo de ensino e aprendizagem. E por que esse negócio fez tanto barulho assim, a partir de 2007? Porque ele propõe justamente a inversão da sala de aula, da forma tradicional em que nós ensinamos. Como é que funciona? Primeiro, o aluno pesquisa antecipadamente o conteúdo que o professor vai dar. Essa pesquisa pode ser por livre demanda, Então o professor diz, semana que vem vou ensinar sobre briófitas. E aí o aluno, ele mesmo vai atrás do conteúdo de briófitas, internet, livros e tal. Ou o professor previamente já preparou um material que vai ser divulgado por vias online, seja vídeos curtos de 5, 7 minutos, seja material em áudio, seja indicação de outros canais, sites, enfim, toda sorte de conteúdo tecnológico, ou melhor, de apresentação tecnológica daquele conteúdo. E aí os alunos vão ter contato com ele antes da aula desse professor. E aí, no dia da aula, o professor organiza uma ou várias mesas em que os alunos vão expor as informações que eles encontraram sobre aquele conteúdo e o professor vai tirar dúvidas e propor atividades. Vamos exemplificar com um assunto que eu domino, que é a história, Revolução Francesa. Eu vivo tirando a Revolução Francesa como exemplo aqui no canal, Mas enfim, é um amor, gente. Eu confesso que eu tenho ali uma afinidade com os franceses, tá? Enfim, vamos lá. Revolução Francesa. Eu produzo um conjunto de conteúdos ou busco canais no YouTube com vídeos bacanas sobre Revolução Francesa ou arquivos de áudio, podcasts, enfim, tudo sobre Revolução Francesa. Mediante essa curadoria das informações, os alunos vão ter acesso a elas e aí vão ler, estudar, ouvir, assistir tudo que eles puderem sobre Revolução Francesa. No dia da aula, o professor, que no caso sou eu, vou dividir a turma em grupos ou vou fazer um grande mesão redondo e eles vão trazer para mim as narrativas, o que eles aprenderam, o que eles concordaram, o que eles discordaram. E olha que bacana, muitas das vezes a gente acaba encontrando diferenças de narrativa. Olha, nesse site eu encontrei que foi dessa maneira. Mas eu vi um vídeo que dizia que era assim. E aí eu, como professora, sou obrigada a tirar as dúvidas e ajudar a turma a construir uma narrativa e um consenso a respeito daquele conteúdo. Gente, isso é demais, isso é fantástico, isso é maravilhoso. Após essa exposição e essa criação de uma narrativa, de um consenso, o professor pode propor atividades para ser feitas no livro do aluno, atividades do quadro, atividades de folhinha solta ou o que mais passar na cabeça do professor para sedimentar aquele conteúdo. Adoro um barulho de maqueta no dia que eu tô gravando. Cara, não pode faltar maqueta. Cara, é incrível isso. A semana inteira eu não escuto barulho de maqueta, homem da pamonha, homem do sei lá o que, mas no dia da gravação tem. No padrão de sala de aula tradicional, a memorização faz parte da ação do aluno e o saber está retido na figura do professor. Só que a sociedade está exigindo indivíduos cada vez mais autônomos, críticos, capazes de sozinho encontrar as informações e desenvolverem habilidades necessárias para a resolução de problemas e para o mercado de trabalho. Ou seja, pessoas que saibam criar
ou buscar e refletir sobre conteúdos e conhecimentos em vez de simplesmente memorizá-los. Dessa forma, urge uma nova maneira de ensinar, não calcada na memorização e na repetição, mas na criação de indivíduos, de alunos capazes de buscar essa informação ou de digeri-la primeiro para só então ser administrada pelo professor. E aí, meus queridos, graças à era digital, ancorada em tecnologias, é muito possível a gente utilizar a metodologia de sala de aula invertida. Fazer uso de plataformas digitais de aprendizagem, de blog, sites de pesquisa como Google, podcasts, redes sociais, canais de YouTube e tudo mais necessário, arquivos de áudio, arquivos de PDF, enfim, tudo e mais um pouco que a gente puder para fazer esse aluno ter acesso a essa informação antes da aula propriamente dita, contribui com a metodologia. E é por isso que ela é invertida. Em vez de ela ter contato do aluno, ter contato com o conteúdo na sala e resolver os exercícios em casa, ele tem contato com o conteúdo em casa e resolve os exercícios e tira as dúvidas, criando esse consenso sobre a matéria na aula. Essa metodologia é ancorada em 4 pilares. 1. Ambiente flexível. Segundo os autores, os educadores criam espaços adaptáveis onde os alunos escolhem quando e onde aprendem, proporcionando grande adaptabilidade ao processo. Além disso, os professores são flexíveis em suas expectativas e nos tempos de aprendizagem e na avaliação do aluno. Então, é através da flexibilidade, da adaptabilidade, eu acabo produzindo melhores resultados naquele conteúdo com os alunos. Segundo pilar, cultura de aprendizagem. Segundo os autores, o modelo de aprendizagem invertida muda deliberadamente a instrução para uma abordagem que é centrada no aluno e não na figura do professor. Portanto, como o aluno já chega antecipado ao conteúdo, o tempo da aula é utilizado para verticalizar conteúdos ou dirimir dúvidas. Mais do que isso, cria-se uma cultura de aprendizagem porque o aluno passa a ser protagonista do processo de conhecimento. E eles próprios, inclusive, podem avaliar o seu perfil de aprendizagem e o quanto eles estão avançando naquele conteúdo. Terceiro pilar, conteúdo intencional. Os educadores acabam o tempo inteiro pensando como apresentar melhor os conteúdos, como tirar o máximo de proveito das tecnologias, dos recursos, da própria metodologia de sala de aula invertida para garantir que o conteúdo seja melhor assimilado pelos alunos. Com um conteúdo intencional, ou seja, mais direcionado, pensado para a sua aula, ele acaba tendo maior acerto, maximizando o tempo de aula e centrando cada vez mais o processo de ensino-aprendizagem no aluno e não nele. E o quarto pilar, que é o educador profissional. Esses educadores, que na verdade são os professores, observam a todo momento os seus alunos, fornecendo feedback para eles, avaliando a evolução deles e inclusive as próprias. Então esse educador, ele acaba muito reflexivo sobre a sua própria prática pedagógica e interage não só com os alunos, mas com outros profissionais para melhorar cada vez mais a sua atuação. Além de tudo, esses profissionais aceitam e sabem administrar muito bem o caos instalado em sua aula no momento em que essa metodologia é adotada. Isso porque não se espera que esses alunos fiquem quietos. Uma vez que eles já conhecem o conteúdo, eles vão para a sala para falar, para escrever, para se movimentar, para mostrar o que eles sabem. Então não existe a metodologia de sala de aula invertida, todo mundo em silêncio enquanto o professor faz uma explicação expositiva. Podem haver momentos de silêncio para uma ou outra dúvida, mas a ideia é que os alunos desenvolvam tanto a sua autonomia que a figura do professor seja necessária em momentos fundamentais e críticos, como uma dúvida, como a administração de um determinado tipo de atividade, como a organização de um processo de avaliação. Nesse sentido, esse profissional acaba sendo muito mais necessário para orquestrar
orquestrar, como eu falei no início do vídeo, esse bando de músicos do saber, do que simplesmente esperando que todos fiquem numa postura passiva. E claro, como todo método de ensino, a sala de aula invertida demanda um esforço do professor. Aliás, não só do professor, né? Da escola como um todo, se isso for a metodologia da escola, na implementação e explicação para alunos e responsáveis de como funciona essa metodologia. Isso porque o aluno está acostumado a uma condição tradicionalmente passiva e o professor acostumado a uma posição tradicionalmente ativa e expositiva. E a partir do momento os papéis se invertem. O aluno passa a ser o autor e o construtor do seu conhecimento, que ancorado e amparado na figura de um professor que observa e guia, orquestra, pode continuar o seu processo de conhecimento. E aí, essa metodologia fez muito barulho quando ela começou a ficar famosa, porque ela mexeu com uma coisa que poucos professores reconhecem, que é o ego deles em serem protagonistas numa sala de aula. No momento que eu dou autonomia para um aluno, para ele ir atrás do conteúdo, ainda que seja um conteúdo que eu previamente indique, olha, lê aqui, lê isso que eu escrevi, vê esse vídeo que eu fiz e tudo mais, mesmo fazendo isso, o aluno passa a ser senhor do conhecimento. Ele não precisa mais, em tese, do professor. E aí, aquele professor que gosta de ficar lá na frente, encher o quadro, falar, né? E ser o senhor do conhecimento, do saber, começa a se sentir deslocado e incomodado. Mas a boa notícia, se você for esse professor, é que o aluno não vai deixar de precisar de você. Ele vai ter dúvidas, só que ele vai precisar de um professor muito mais preparado, um professor que estude mais, um professor que corra atrás dos conteúdos e que saiba do que está falando e não apenas jogue o conteúdo no quadro, porque o caráter das dúvidas, o tipo de dúvidas, a natureza de debate que vai nascer na sua sala de aula serão muito mais verticais e complexos, ricos, e não é qualquer profissional que vai segurar esse tipo de dúvida e abordagem. Portanto, é um método que obriga o professor a se atualizar e a preparar cada vez mais aulas melhores. Outra objeção super comum dessa sala de aula, além da questão do ego do professor, e se os alunos não se engajarem? Tá, eu mando um monte de vídeo, um monte de áudio, indico podcast, blog e tudo mais, e os alunos não se engajarem? Bom, primeiro, você sempre vai ter alunos que se engajam, ponto. Pode ser que você tenha, no primeiro momento, metade de uma turma se engajando e a outra metade não. Mas com o passar do tempo, cada vez mais os alunos vão se engajar. Até porque as atividades que vão sair dali, provavelmente são atividades avaliativas e que vão gerar pontos. E aí, o que os autores indicam, né? Para os alunos que não se engajaram, que não pesquisaram, que não correram atrás para saber previamente o conteúdo, o professor precisa ter um plano B. Então, se você vai chegar na sala de aula, você pode criar grupos e o grupo que não se engajou, você faz, os alunos que não se engajaram, você cria um grupo e entrega para eles um conteúdo para eles estudarem na hora, que pode ser um vídeo num tablet, ou pode ser um vídeo no celular, pode ser um podcast, pode ser um arquivo em PDF, pode ser folhas impressas para eles lerem na hora, e ali eles vão juntos lerem, assistirem, ouvirem esse material para produzirem o consenso dele. E os outros grupos vão estar realizando outras atividades iguais ou diversas a respeito do conteúdo ministrado. E é por isso que não pode ter a ilusão da sala de aula silenciosa, porque eu vou ter distintos estágios de ensino-aprendizagem ocorrendo e o professor olhando aqueles estágios, administrando aqueles grupos, de forma que ao final do seu tempo de aula todos estejam ancorados no mesmo conteúdo. Outra objeção super comum para a sala de aula invertida funcionar, a escola e os alunos precisam ter amplo e restrito contato com tecnologias e internet. Vamos por partes. A metodologia foi pensada, sim, para utilizar tecnologia, né? Então, internet, computador, celular, tablet, blogs, redes sociais, podcast, sim, é pensada. E escolas que tenham uma demanda tecnológica atendida, né? Que atendam a demanda tecnológica, dos seus alunos e profissionais, saem na frente da metodologia de sala de aula invertida. Contudo, escolas extremamente empobrecidas, em regiões limites, né? Em situações de risco e que possuam minimamente uma sala de informática ou que os seus alunos tenham um smartphone em que o professor possa divulgar os seus arquivos, em que eles possam baixar talvez num grupo de aplicativos de mensagem instantânea e tudo mais, já é suficiente para iniciar a metodologia.
Em situações mais extremas ainda, a biblioteca da escola serve, porque a metodologia de sala de aula invertida pressupõe que o aluno tem acesso ao conteúdo antes da aula. E isso pode ser feito pelo livro, isso pode ser feito numa biblioteca, isso pode ser feito com filme, isso pode ser feito por internet e aplicativos de celular. Então, o ponto não é nem tanto a questão tecnológica. Ela ajuda porque ela apresenta o conteúdo de uma maneira mais convidativa para os alunos, mas ela não é exclusiva e você pode adaptar dentro da sua realidade de sala de aula, dentro daquilo que você conseguir executar financeiramente e estruturalmente falando nas escolas em que você trabalha, adaptar a metodologia para que ela seja funcional para os seus estudantes. E isso porque por onde essa metodologia foi implementada, ela foi muito bem recebida e trouxe resultados espetaculares. Em todas as escolas foi atestado melhoria no desempenho dos alunos. Isso porque os alunos poderiam acessar esse conteúdo onde, quando e quantas vezes quiser, antes e depois da aula. E também porque não é só a responsabilidade de buscar ou de ter acesso ao conteúdo previamente indicado pelo professor, mas de assistir ou ler e reorganizar, colocar em ordem e produzir uma narrativa própria e depois em grupo dos acontecimentos ou dos tópicos estudados, o que impacta diretamente no desempenho dele. Além disso, houve uma valorização significativa da figura do professor, que agora deixa de ser a pessoa chata que fica lá na frente do quadro expondo um monte de assunto que eles não se interessariam no primeiro momento, para ser ativo, para sentar no grupo, para ficar do lado do aluno, indicar possibilidades, indicar caminhos. Ele fala menos alto, ele trabalha menos a questão da disciplina e passa a se misturar, aproximando e trazendo mais cumplicidade na relação escolar. E justamente porque ele se prepara mais para as aulas, para tirar a dúvida dos alunos e tudo mais, ele acaba conquistando mais ainda a confiança dos alunos, porque eles percebem o quanto que esse professor tem riqueza de conhecimento na verticalização de determinados tópicos ou na realização de alguns debates. Outra vantagem são as aulas mais participativas e tecnológicas. Como os alunos são praticamente obrigados a produzirem debates, realizarem atividades, trocarem entre si, a aula deixa de ser aquele monólogo do professor por 100 minutos a fio. E, como muitas delas podem ser incrementadas com o uso de tecnologias, data show, computador, tablet, celular, podcasts, equipamentos de som em que você coloque CDs, músicas, DVDs, tudo isso enriquece mais ainda o processo da aula. Países como Suíça, Finlândia, Holanda e nos Estados Unidos, que são hoje referências em educação, especialmente a Finlândia, aproveitam largamente as vantagens da sala de aula invertida. E eu sugiro que você teste aí. Eu já tenho alguns colegas professores que seguem o canal, que fazem acompanhamento de coaching comigo, e eles começaram a implementar essa metodologia em sua sala de aula e se surpreenderam com os resultados e com o engajamento dos seus alunos. Então, por que não testar? Tá bom? Querendo mais material, ler mais sobre isso, eu vou colocar aqui embaixo algumas entrevistas dos autores e você facilmente encontra o livro sobre sala de aula invertida nas principais livrarias do país, tá bom? Um beijo, até semana que vem, tchau!